Simbora, minha gente, ver os artigos de 16 a 18. Vamos falar sobre presidência, pessoal. Isso é de uma importância enorme junto com a aula de mesa diretora, tá certo? Se eu tivesse que dizer, olha, quais são as aulas mais importantes deste módulo, é esta, a anterior e aquela sobre eleição, tá certo? Eu acho que eleição tem muito mais chance de cair do que posse, em que pese, gente, vão ter muitas questões. Então, é possível que posse também entre no bolo e a gente está no começo do regimento com muita coisa importante. E vamos que vamos aqui falar que o PCD, o presidente da Câmara, é o representante da Câmara e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, sendo cargo privativo de brasileiro nato. Os demais cargos na mesa não o são. Mas presidente é privativo de brasileiro nato porque está na Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 3º. Tá? O PCD não poderá, senão como membro da mesa, oferecer proposição, nem votar em plenário, exceto em votação secreta, ou para desempatar a votação ostensiva, famoso voto de Minerva. Então, gente, o voto de qualidade. O que é que eu quero dizer para vocês, pessoal? O presidente da Câmara dos Deputados, ele pode apresentar a proposição como membro da mesa. Por exemplo, a mesa vai apresentar uma proposição e os membros assinam. Ele apresenta como membro da mesa. Tá certo? Então, ele só pode, ele não vai ficar apresentando projeto de lei para tudo quanto é lado, gente. Como presidente da Câmara, acabou. Quando ele era deputado, ok. Mas como presidente da Câmara, ele, uma vez sentado e empossado, ele não apresenta mais proposição, salvo como membro da mesa. Assina como um dos membros da mesa. E ele não vota a não ser. Então, ele vota. Em votação secreta, ele vota, tá? Em escrutínio secreto, ele vota, tá? Portanto, ele vota na eleição para eleger ele mesmo. Ele vota, claro, gente, os candidatos aí que ficam votando e todo mundo tira foto dos candidatos a presidente votando neles mesmos. Ele vota em outras votações secretas, quaisquer. Agora, em votação ostensiva, ele só desempata. Ele só desempata votação ostensiva, o famoso voto de Minerva, tá certo? Lembrando que no regimento da Câmara, na comissão, o voto de qualidade é do relator, porque ele estudou bastante a matéria. Na comissão, o voto de qualidade é do relator, não é do presidente da comissão. No plenário da Câmara, o voto de Minerva de desempate é do presidente da Câmara, tá certo? Desempatar a votação ostensiva. Muito bem. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente transmite a presidência a substituto e não a reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs discutir. Acabou de deliberar essa matéria, ele pode voltar a sentar na mesa. Mas se ele quer discutir uma matéria, ele tem que passar a presidência para um substituto. Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, e ele volta à mesa quando se terminar de deliberar aquela matéria, tá? Então, é o que a gente tem. Não é que ele não pode mais voltar naquela sessão, não é isso não. Ele não pode voltar à presidência enquanto se deliberar aquela matéria. Aquela. Passou para o próximo item de pauta, já pode ele deliberar, já pode ele voltar para sentar na cadeira de presidente. Então, ele pode tomar parte de discussão de matéria para debater. Ele pode votar, ele vota em votação secreta e desempata a votação ostensiva. Ele pode apresentar proposição, mas só na condição de... Não sei por que eu bati um. Só na condição de presidente da... só na condição de membro da mesa, mas ele pode. Então, se cair na prova que presidente da Câmara não pode apresentar nenhum tipo de proposição, não pode votar em nenhum caso, não pode discutir em nenhum caso, caia fora. Porque são casos específicos, mas ele pode os três. Discutir, votar e propor proposição, mas em situações muito específicas, tá? Muito bem. O presidente, gente, em qualquer momento pode, de sua cadeira, fazer ao plenário comunicação de interesse da Câmara, tá? Podendo delegar suas competências aos vice-presidentes, tá certo? Ou aos vices, já que eu omiti aqui presidente.
Aos vice-presidentes, segundo a sua numeração ordinal, eles substituem o PCD, né, gente? Agora, sempre que tiver de se ausentar de Brasília por mais de 48 horas, o PCD passa o exercício da presidência para o primeiro vice-presidente e, na sua ausência, para o segundo vice-presidente. 48 horas, tem que memorizar esse prazo. Porque eu acho que o examinador, né, para mim, tem cheiro de questão, gente. Há 20 anos, vendo como é que cai questão em prova de concurso, para mim, é apurar o cheiro de questão. Para mim, o examinador, acho que ele teria aí nesse prazo de 48 horas em que o presidente é obrigado a passar a presidência se ele se ausentar por mais do que isso, tá certo? Então, cuidado. E nós vamos agora para uma norma que diz o seguinte: a hora do início dos trabalhos da sessão, não se achando o presidente no recinto, ou se ele deixar a sua cadeira, será ele substitutivo sucessivamente na série ordinal pelos vice-presidentes, pelos secretários e pelo suplente. Mas digamos que não tem ninguém. É o decano. É o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas que esteja na sessão. Então pode não ser o decano, tá certo? Pode ser um deputado que seja o mais idoso dentro de maior número de legislaturas para ocupar a cadeira de presidente, tá certo? É nesta ordem aqui. Muito bem, vamos seguir. São atribuições do presidente da Câmara, além das expressas no regimento ou que decorram da natureza de suas funções. É a mesma coisa das competências da mesa. São competências da mesa, o que está no regimento, o que está na Constituição, ou que dela decorram implicitamente. Então, a mesma ideia aqui, ou que decorram da natureza de suas funções. Quanto às sessões da Câmara, gente, presidir, manter a ordem, conceder a palavra aos deputados e autorizar que falem da bancada, convidar o orador a declarar se falará a favor ou contra a proposição, advertir oradores quanto ao tempo de fala, não permitindo que ultrapassem o tempo regimental, interromper o orador que se desviar da questão ou falar do vencido, advertindo-o e, caso insista, retirar-lhe a palavra, tá? Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: conceder a palavra ao deputado. Gente, o presidente é tão senhor da ordem da sessão plenária que os deputados pedem a palavra ao presidente para falar. Quem concede a palavra ao deputado para falar é o presidente. Presidente, o senhor me dá 1 minuto? Não existe esse negócio de deputado sair falando, não, gente. O presidente mantém a ordem. Por não, deputado, 1 minuto para o deputado ou para a deputada fulana de tal. Presidente, tempo de líder. Eu já estou pedindo um tempo de líder há um tempo. Gostaria que o senhor me concedesse. Por não, deputado, me desculpe, é que a gente estava aqui organizando algumas coisas. Tempo de líder para o deputado fulano de tal, que está se dirigindo à tribuna para poder falar. Então, que o tempo dele só seja computado a partir do momento que ele chegar na tribuna. Então, o presidente, ele concede a palavra, gente. E ele pode retirar a palavra se o deputado se desviar da questão. Porque, por exemplo, eu estou tendo um orador que vai falar contrário ou a favor. E ele se inscreveu para falar contrário. Porque digamos que o a favor está gigante. Aí ele se inscreve para falar contrário à matéria. Então ele já está mais na frente da fila porque tem pouca gente inscrita. Ele começa a falar a favor? Ô deputado, o senhor está se desviando da questão, o senhor está falando o contrário, ou então o senhor não está debatendo a matéria. O senhor não está debatendo a matéria e a gente está na discussão do projeto de lei número tal. Ou o senhor vai falar a favor, ou o senhor vai falar contra, o senhor se inscreveu contra, mas não dá para ficar falando do que aconteceu lá nos Estados Unidos, não. O senhor está se desviando da questão. A gente está aqui discutindo o projeto de lei número tal. Ele pode fazer isso. Ou quer falar sobre o vencido? É o que já foi decidido. Digamos que uma questão de ordem tenha sido decidida pelo presidente. Aí alguém pede a palavra, aí o presidente concede. E aí ele começa, por que o senhor, na questão de ordem, não deveria ter... Aí o presidente vai dizer, deputado, o senhor está falando sobre o vencido. A gente já decidiu essa matéria. O senhor não pode estar falando sobre o que já foi decidido. Então, por favor, o senhor não continue a falar sobre esse assunto. Mas é o porquê, foi muito ruim o que o senhor fez. Olha, o senhor está insistindo, eu vou retirar-lhe a palavra. Pode ligar o microfone. Aí ele mesmo, acho que ali tem uns botões, que ele mesmo desliga o microfone. E aí o deputado fica gritando, mas não está mais sendo captada a voz dele. Então, o deputado, o presidente pode até retirar deputado de plenário quando ele está perturbando a ordem,
mas ele concede a palavra e não permite que ultrapasse o tempo regimental, não permite que se desvie da questão, não permite que fale sobre o que já foi decidido, vamos para frente, né? Bola para frente. Então, e ele retira a palavra, tá certo? Interromper o orador, eu já falei. Determinar o não apanhamento de discurso pela taquigrafia, principalmente quando forem palavras atentatórias ao decoro parlamentar, ou porque já passou o prazo regimental. O presidente pode até, a gente vai ver no tempo de discussão, ele pode até prorrogar um pouquinho, tá? Em alguns casos. Mas se for o caso, ele já prorrogou e o deputado está insistindo e não sei o que, está sendo inconveniente, ele determina o não apanhamento pela taquigrafia. Ou então, ele corta o microfone, ou então, se for principalmente uma palavra atentatória ao decoro parlamentar, ele pode determinar o não apanhamento, tá certo? Se começar o xingamento, começar a trocação de vias de fato, ele chega, a trocação de ofensa, ele já determina o não apanhamento de discurso pela taquigrafia, tá certo? Convidar o deputado a retirar-se do plenário quando perturbar a ordem e aplicar censura verbal. Isso a gente já está ok, a gente já sabe. Aplicar censura verbal tá de boa, aplicar censura escrita é com a mesa diretora e aplicar as suspensões ou perda de mandato é com o plenário. Pronto, isso a gente já está sabendo, tá certo? Vamos seguir. São atribuições do presidente. Substituir o presidente da República, primeiro na linha sucessória, depois do vice-presidente. Não é isso que está no artigo 80 da Constituição, gente? Integrar os conselhos da República e da Defesa Nacional, previstos também lá pelos artigos 89 e seguintes da Constituição. Ele integra o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Decidir com o presidente do Senado sobre convocação extraordinária do Congresso, em caso de urgência ou interesse público relevante. Aí eu quero que você não erre a letra da Constituição. A letra da Constituição traz o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, podendo convocar em algumas hipóteses, mas em casos assim mais genéricos de relevância e urgência, uma das hipóteses de convocação extraordinária é o presidente da Câmara e o presidente do Senado assinando em conjunto, tá, a proposta de convocação extraordinária. Só que quando o presidente da Câmara e do Senado assinam em conjunto um pedido de convocação extraordinária, ainda assim, essa proposta é deliberada pela maioria absoluta de cada casa, tá certo? É o que a gente tem no 57, parágrafo 6º, eu vou até ler para não dar a zica aqui e você também não duvidar de mim. 57, parágrafo 6º. Pelo presidente da Câmara e do Senado, a convocação extraordinária, em caso de urgência ou interesse público, em todas as hipóteses deste inciso, que é, por exemplo, o presidente da Câmara e do Senado, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso. A convocação pelo presidente da Câmara e do Senado precisa ainda passar pela maioria absoluta de cada um, porque assim, eles chamam, é meio doido, né? Mas o presidente da Câmara e do Senado chama para uma convocação extraordinária. Bora, sai das férias, janeiro, pau cantando, tem que vir. Aí os caras vêm. Aí é uma proposta, o que o presidente da Câmara e do Senado fazem. Chega lá, tem que passar pela maioria absoluta da Câmara e do Senado para ver se convoca extraordinariamente. A maioria absoluta da Câmara ou do Senado não concorda com a convocação extraordinária. Volta para as férias. Volta para as férias. Posso dizer não. Porque tem que ser aprovado para ter a convocação extraordinária. Pela maioria absoluta da Câmara e do Senado. Dirigir com suprema autoridade a polícia da Câmara. Encaminhar aos órgãos ou entidades as conclusões de CPI. A gente vai ver. Tem várias correspondências lá e ofícios que é o presidente da Câmara que manda a partir do que a CPI... A CPI vai querer que ouça ou que sejam informados o Ministério Público, a Polícia Federal, não sei quem, a Receita Federal, a Controladoria Geral da União, o TCU, é todo mundo, pacote completo. É o presidente da Câmara que manda essas correspondências. Tá? Tá lá no artigo 35 e seguintes sobre CPI, é o presidente. Tá? Promulgar as resoluções da Câmara, gente, porque as resoluções do Senado são promulgadas pelo presidente do Senado, as resoluções da Câmara são promulgadas pelo presidente da Câmara e os decretos legislativos e as resoluções do Congresso são promulgadas pelo presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. Assinar a correspondência destinada a um bocado de gente, viu, pessoal? Governador, PGR, TCU, tribunais superiores, presidente do Senado,
do Supremo, presidente do Supremo, presidente dos tribunais superiores, chefes de governo estrangeiro e seus representantes no Brasil, as embaixadas, as assembleias estrangeiras, autoridades judiciárias, neste caso em resposta a pedidos de informação sobre assuntos pertinentes à Câmara. Toda essa correspondência aqui é do presidente. Eu botei em negrito, tá? Negrito, tá? Mas eu acho isso importante. Tá? Eu não botei em amarelo, nada do tipo, mas cuidado com essas correspondências aqui. Isso é uma coisa de menor importância, mas pode ser uma questão que o examinador queira diferenciar quem memorizou isso aqui ou não. Então eu pediria que vocês memorizassem essa linha N, viu? É doideira minha, é eu que tô achando. Que tô assim... tudo isso pode cair, mas assinar a correspondência desse povo aqui, bote no seu coração. Porque eu tô achando que o examinador mal intencionado, ele vem aqui, tá certo? E acabou, tá certo? E acabou. Poxa, Léo, uma aula de 16 minutos, graças a Deus, hein? Mas eu queria que presidente, pessoal, fosse uma aula específica. Porque presidência não é algo... o que... A Câmara dos Deputados, gente, ela tem no seu presidente a grande instância de poder. Então, por favor, muito cuidado com essa videoaula que a gente acabou de ter, tá certo? E com isso a gente encerra esse material que serviu para as aulas 4.4 e 4.5 e a gente vai para o último material para a gente ver agora os demais órgãos, colégio de líderes e as secretarias e por aí vai, até daqui a pouco.